Glórias a Deus, aleluias. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder e Deus de glória. Estamos alegres e felizes, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos guardado. Glórias a Ele por tudo que tem feito. Hoje, culto de ensino, onde estaremos assim aprendendo a respeito da bendita e gloriosa palavra do nosso Deus. Eu convido os irmãos que venham se colocar em pé, para assim fazermos uma oração para darmos abertura a este trabalho. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é diante da Tua presença nessa noite que se encontramos, para louvar e bendizer o Teu nome, Senhor. Fala conosco nesta noite, Papai, como sempre tem falado, Senhor. Ensina-nos os Seus mandamentos, os Seus estatutos, Pai, para que venhamos colocar em prática sobre as nossas vidas, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Lança por terra toda a fúria do adversário. Tudo aquilo que Ele queira arquitetar, Senhor, para fazer com que a sua obra não se desenvolva, Papai. Opera nesta noite, salvando, curando, libertando, manifestando a Tua glória em nosso meio, Deus. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano Salvador. Amém. Podemos tomar assento, irmão Jefferson está com oportunidade para entoar os hinos da harpa. Deus, amém. Amém. A paz do Senhor. Cantar o hino de número 46. Glória a Deus, aleluias. Amém. Amém. Um perdão real, Aleluia. entregou-me a voz toda dos seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alterguei o seu pendão. Glória a Deus, aleluia. Deus Eis santo. formados já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Glória a Deus, Quem aleluia. receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, Aleluia. por Cristo Glória a Deus. prontos a sofrer. É maravilhoso, Bem aleluia. alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Glória a Deus, Pois aleluia. sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão.
sempre até morrer. Glória a Deus, aleluias. Cantar aqui o número 48. Amém? Amém. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar. Glória a Deus. E chegou o grande dia do triunfar do meu Rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Glória a Deus, aleluia. Nesse dia, quantos mortos não chamou de Cristo ver, e dos seus sepulcros hão de ressurgir. Os remidos reunidos logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Glória a Deus, Quando aleluia. enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Glória a Deus, Pelo aleluia. mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, Deus santo, e os aleluia. pesaram e insultaram meu Senhor. Mas faustoso ver o dia do triunfar do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Glória a Deus, Em mim aleluia. mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero, sim, sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Glória a Deus, Quando aleluia. enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Glória a Deus, aleluia. O hino de número 107. Amém? Amém. Firme nas promessas do Glória a meu Deus, Salvador, Deus cantarei santo. louvores ao meu Criador, fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. É Deus, aleluia. Glória a Deus. Firme, Santo de Israel, aleluia. firme nas promessas de Jesus, o Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus, Firme aleluia. nas promessas, Deus sempre santo, vejo Deus assim, poder, purificação no sangue para mim. Glória a Deus. Nem na
na liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Aleluia. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Glória a Deus, aleluia. Sim, firme nas promessas de Glória a Jesus. Deus, aleluia. Amém. Agradeço aí com os nossos hoje. Vamos nos firmar nas benditas promessas do nosso amado Senhor Jesus Cristo de Nazaré para todos nós. Queridos, vamos nos colocar em pé e vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 3. E estaremos assim meditando do versículo 11 ao versículo 17. Mateus, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 17, a leitura como é costumeira desta igreja. O título assim exposto na palavra diz: João dá testemunho de Cristo. O versículo 11 relata: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Senhor, para ti é toda a honra, para ti é toda a glória, para ti é todo o louvor. Deus, fala conosco esta noite, Senhor. Alimenta-nos com a tua palavra, porque necessitamos, somos carentes, Senhor. Lança por terra todo o empecilho do diabo, Pai. Toda a obra do inimigo, Pai. Opera maravilhas no meio da tua igreja, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos tomar assento em nome de Jesus. Queridos, nesta noite, ainda assim, daremos continuidade com base ao estudo que começamos há 8 semanas atrás. Hoje é o 9º, Doutrinas da Salvação. E queremos nesta noite falar em um tópico baseado que nos diz assim: a doutrina do batismo nas águas. Vamos aprender um pouco sobre o batismo nas águas, qual o significado,
o que representa, o que simboliza o batismo nas águas para nós que somos crentes em Cristo Jesus, para nós que professamos a fé em o Filho de Deus, porque nem todos professam a fé em Jesus. Muitos outros professam a sua fé em outros deuses que não nos convém citar. Queridos, a igreja cristã, ela tem duas cerimônias praticáveis assidualmente desde a fundação, desde que se compreende por igreja que ela ensina essas duas cerimônias, cuja celebração é uma ordem, veja bem, queridos, uma ordem estipulada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o dono da igreja. O Senhor Jesus tanto ordenou essas práticas, como no texto que nós acabamos de ler, ele praticou uma delas. Louvado seja o santo nome do Senhor. E quais são essas cerimônias praticáveis pela igreja desde a sua fundação? A primeira é a que nós iremos falar nesta noite, o batismo nas águas. E a segunda, com o tempo mais à frente também queremos falar, é a Santa Ceia. São duas instituições instituídas, duas celebrações instituídas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Está baseada a Santa Ceia em Mateus capítulo 26, do versículo 26 ao versículo 30. Quem tiver alguma curiosidade, que leia e medite. Nós, assim que pudermos, estaremos aqui dando um estudo a respeito dessa cerimônia, a Santa Ceia. Queridos, sabemos que essas duas cerimônias, elas são identificadas no meio cristão como sacramentos. O que significa isso? Significa coisas sagradas. Louvado seja Deus. Ou também são conhecidas por nós como ordenanças, porque foram ordenadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. São ordens a qual o Senhor Jesus Cristo determinou para os seus seguidores. Ou seja, aqueles que não são seguidores de Jesus não têm em prática essas cerimônias. Mas para a igreja de Jesus, para os filhos de Jesus, existe essa ordem, a qual deve ser praticada constantemente enquanto em vida nesta terra e com muito zelo. Existem algumas pessoas que não observam o zelo da prática desses sacramentos, dessas ordenanças, o batismo nas águas e a Santa Ceia. Mas deve-se ter um zelo especial, porque é uma obra a qual foi instituída por Cristo, ungido do Senhor. Queridos, existem pelo menos 3 tipos de batismo no meio eclesiástico com a utilização da água. A igreja sabe, a igreja é inteligente. A igreja sabe, nós já falamos aqui a respeito desses 3 tipos de batismo. Envolve as nossas regras cristãs. Aprendemos isso. Louvado seja Deus. O primeiro batismo que existe, queridos, ele é conhecido como aspersão. O que é isso? É quando a pessoa, ou é aquele onde a água é borrifada, ou seja, aspergida sobre o batizado. A pessoa pega a água em sua mão e joga na cabeça da pessoa. Essa ação
ela é muito utilizada na igreja metodista, na igreja presbiteriana e outras demais. Certo, queridos? Então é a aspersão. É quando o sacerdote pega a água na mão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu acredito que lá seja assim, não conheço bem a doutrina dessas denominações, na verdade, mas acredito que seja assim. Ele pega com a mão e joga na testa, na cabeça da pessoa, né? Borrifa, na verdade, ali. A segunda, né, é o batismo de efusão, né? É aquele onde a água é derramada em pequena quantidade sobre a cabeça da pessoa. Geralmente esse rito acontece muito na igreja católica. Nós que viemos da igreja católica passamos por isso. Quando criança fomos batizados ali. Na verdade, quando o sacerdote pegou ali uma vasilha e derramou sobre a nossa cabeça, ainda quando criança. Nem pecado tínhamos para ser perdoados. Mas é o rito que a igreja, né, ela segue. Na verdade, é a efusão. E a terceira que nós temos que falar é o batismo de imersão. É o qual nós adotamos. Na verdade, é aquele onde a água não é colocada sobre a pessoa, mas a pessoa é colocada sobre a água. Ela é mergulhada. Ou seja, no ato, o sacerdote, né, dentro de uma piscina, de um local onde há água em abundância, né, adentra com o batizado, aquele que será batizado. Então os dois adentram aquela piscina, aquele local onde tem água em abundância, e ali aquele que está sendo batizado é colocado de costas dentro da água. Representa aquele colocar de costas, deitar de costas, onde é auxiliado pelo sacerdote, ali a morte. Ele está morrendo para a velha vida, na verdade. E o levantar, quando o sacerdote retira aquele que está sendo batizado, ali representa que ele está revivendo, tendo uma nova vida, está em frente a uma nova vida, a qual as igrejas, a Assembleia de Deus, Deus e Amor e outras demais assim praticam, na verdade, a qual nós usamos. Então, queridos, existem esses três tipos de batismo: aspersão, efusão e imersão. Louvado seja o santo nome do Senhor. A palavra batizar, de acordo, preste bem atenção, de acordo com estudiosos da língua grega, significa literalmente, literal, mergulhar ou emergir. Veja bem que a palavra já vai de acordo a qual rito nós praticamos. Louvado seja Deus por imersão. Então a palavra batizar, ela significa literalmente mergulhar ou imergir. Ao falarmos sobre o batismo, estamos falando em estar debaixo de ou estar sobre. Louvado seja o santo nome do Senhor. Por isso concluímos que a forma original do batismo na época apostólica, no início da igreja, quando os apóstolos estavam aqui com o Senhor Jesus Cristo, era por imersão. A atitude que o Senhor usou quando esteve ali no Rio Jordão e foi batizado por João. Jesus adentrou o rio e subiu, dando um exemplo como é praticado o batismo. Então, por imersão, é o sistema que adotamos como a nossa prática de regra cristã, baseado na palavra do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. A simbologia do batismo nas águas representam para nós os fundamentos do Evangelho. Louvado seja Deus, o qual nele é retratado a morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus e de todas aquelas pessoas que participam desse rito. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16 diz: ide por todo mundo pregar o Evangelho, veja bem, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, a simbologia do batismo nas águas para nós representa os fundamentos do Evangelho.
aleluias, que são retratados nele o quê? A morte, sepultamento e ressurreição de Cristo e de todos aqueles que se entregam a Jesus e praticam esse rito. Queridos, é importante a igreja compreender que o batismo nas águas, sendo um símbolo e agindo, prestem atenção para não haver depois confusão, quando alguém me questionar a respeito disso. Na verdade, o batismo nas águas, sendo símbolo e agindo isoladamente, ele não pode substituir a genuína conversão que é adquirida pela fé. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ou seja, só o batismo em sua prática, por mais correto que seja, não poderá levar a pessoa ao encontro de Deus. A pessoa não crê em Jesus, não tem fé em Jesus, mas resolve participar deste rito, achando que se batizando será salvo, está erradamente, está equívoco, porque a palavra de Deus não nos mostra assim. O homem só pode ser salvo mediante a fé no Filho de Deus. O batismo é um cumprimento, a qual o Senhor assim instituiu para a sua igreja, aonde vai gerar fortalecimento, convicção e dar testemunho do cristão que o tal praticou. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Veja bem, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, só o batismo não salva ninguém, não leva ninguém para Deus. O batismo é um ato que deve ser feito após o arrependimento, após o convertimento, após a fé. E nós iremos falar mais à frente a respeito disto. Queridos, no meio cristão, compreendemos que o batismo nas águas, isso eu falo no meio cristão, ele foi a primeira ordem que o Senhor Jesus, o nosso Cristo, ungido do Senhor, ordenou para que uma pessoa pudesse se tornar membro de sua igreja. Foi a primeira ordem de Jesus. Quer se tornar membro da minha igreja? Batize-se nas águas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Isso nós compreendemos de nosso meio. Meio fora da igreja nós não temos o que questionar, não temos o que discutir. Mas quando se trata do meio eclesiástico, evangélico, principalmente dentro das nossas denominações, nós assim acreditamos que foi a primeira ordem que Jesus determinou para aquele que queria ser o seu seguidor. Deve se batizar, e ele deu o exemplo, como nós aqui lemos: louvado seja Deus. Não é verdade? Porque se a pessoa não batizar, ela não se torna membro do corpo de Cristo. Assim compreendemos e assim somos baseados na palavra do Senhor. Queridos, localizem para nós Mateus capítulo 28, versículo 19, Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Queridos de Jesus, o batismo, como nós falamos, e vamos assim mais pincelar essa ênfase nossa, nos diz o seguinte: o batismo é uma ordenação do Senhor para a igreja. É uma ordem que o Senhor Jesus determinou para a igreja, principalmente, veja bem, em especial para o novo convertido que quer fazer parte do corpo de Cristo. Jesus ordenou. Nós, quando nos convertemos ao cristianismo em Cristo Jesus, essa ordem veio a nós em um determinado tempo, depois que fomos preparados, discipulados, não é verdade? Nós participamos desse rito. Nós participamos desse rito e se tornamos, naquela época, participantes do corpo de Cristo, a igreja. Louvado seja Deus. Então a pessoa ela adentra
se converte e não deseja em seu coração batizar, ela não faz parte do corpo de Cristo, mas ela está salva. Certo, queridos? Está salva porque ela reconheceu Jesus, mas ela está, de uma certa maneira, andando meio que lentamente para a eternidade, porque você precisa fazer parte do corpo, você precisa ser inserido no corpo de Cristo para receber as benevolências a qual Deus tem derramado para os seus filhos. Não é verdade? É por isso que o novo convertido, ele tem que sentir o desejo no corpo, no desejo do batismo, para participar do corpo, para fazer a obra de Cristo. Porque se você não for batizado, você ainda não está totalmente revestido para pregar o reino de Deus, para se desviar dos dardos inflamados do diabo. Então, através do batismo, do sepultamento, nós nos tornamos uma pessoa nova, revestida da autoridade de Cristo, para proclamarmos o reino dos céus, para fazermos a diferença na terra. E quando você não quer batizar, é sinal que você não quer compromisso com a igreja. A qualquer momento você pode desviar. O inimigo pode lhe lançar um dardo inflamado e lhe tirar da presença do Senhor. Por isso é fundamental que após o novo convertido aceitar Jesus, na verdade, se arrepender, ter fé em Cristo, ele ser preparado para descer as águas batismais e surgir como uma nova pessoa, revestido de autoridade e poder. Compreende, queridos? Então, nós vemos que no nosso meio, né, o batismo é uma ordenação do Senhor. Veja o que diz Mateus capítulo 28, Jesus determinando aos discípulos como eles deveriam agir. 28, 19, né? Isso, 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Jesus está determinando aos seus discípulos: ide, fazei discípulos. Jesus está ordenando: ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, de Deus, em nome do Filho, Jesus, e em nome do Senhor Espírito Santo. Então Jesus determinou que assim fosse feito. Louvado seja Deus, que assim nós deveríamos agir. Amém? Por isso o batismo deve ser praticado nas igrejas que são seguidoras do Filho de Deus, porque o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, assim determinou. Veja o que diz Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, por favor. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus falando em outra interpretação no livro de Marcos para os seus discípulos, o qual é passado para todos nós que somos seguidores: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então Jesus determinou o batismo. É uma prática instituída pelo dono da igreja, aquele que derramou o seu sangue por todos. Ele determina: batizem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem. Por isso é necessário que todos que se convertem ao cristianismo façam esse rito, porque Deus, na pessoa do Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, assim determinou e assim exige. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Localize para nós Mateus capítulo 3 e o versículo 6.
O outro fica em Mateus 28, 19. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 3, versículo 6 e Mateus 28, 19. Queridos, o batismo é realizado, olha bem, preste bem atenção. O batismo é realizado após o reconhecimento e perdão dos pecados. Ele só pode ser feito, praticado, após a pessoa reconhecer que é pecador e ser perdoada dos seus pecados. Amém? E é autenticado quando o ato é feito em nome da Trindade. Qual a Trindade que nós falamos? Pai, Filho e Espírito Santo. Então a pessoa, ela só pode participar do rito batismal após o reconhecimento e perdão dos pecados. Se a pessoa não reconhecer que ela é pecadora, ela não pode descer as águas. Ela tem que fazer um reconhecimento em meio a testemunhas, para que seja testificado quando o acusador vir questionar a Deus sobre tal pessoa. Então ela tem que reconhecer que é pecadora, pedir perdão ao Pai, em nome de Jesus, ser perdoada e depois ser batizada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ordem de Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o ungido, o que está às portas para voltar. E é isso que nós temos que colocar em prática. Passando disso, para nós, que assim cremos, é heresia. Saindo desse protocolo, a qual nós assumimos como a nossa regra cristã, é heresia. Não deve ser praticado por nenhum membro que assim professam essa fé em Jesus, segundo as normativas bíblicas da denominação a qual fazemos parte. Compreende? Então, tem que ser feito assim. O novo convertido, ele tem que reconhecer que ele é pecador, tem que ser perdoado em nome de Jesus, e depois, pela fé, descer as águas, a qual tem que ser autenticada pelo sacerdote que ali estiver, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja o que diz Mateus capítulo 3, versículo 6. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. A ordem, todos que iam diante de João eram batizados no Rio Jordão por imersão, confessando os seus pecados. Essa é a norma que foi deixada para nós pelo Senhor Jesus Cristo. Ser batizado em imersão, confessando os seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a norma correta. Se alguém quiser criar outra norma, pegar versículos da Bíblia, inventar o que quiser, é problema deles. O fato que nós temos assim, porque aprendemos assim, e assim nós vamos levar até o fim. Obviamente, cada um tem um entendimento da palavra de Deus. Cada um tem a sua maneira de interpretar. A verdade é que quando nós chegarmos diante do Senhor, é que nós iremos saber quem está correto. Mas até esse dia não chegar, vamos continuar orando ao Senhor Espírito Santo, pedindo graça a Ele, para que Ele venha cada vez selar em nossos corações esse conhecimento que foi passado para nós. Amém? Leia para nós Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazei discípulos
em todo o mundo, batizando, e quem falou isso foi o Senhor Jesus Cristo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, o batismo, ele deve ser feito por imersão. A pessoa que está sendo batizada tem que confessar os seus pecados. E o batismo tem que ser autenticado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo sacerdote ali qualificado. Não é de qualquer maneira. A Bíblia diz que as coisas de Deus são com ordens e decência. Então assim devemos praticar. Amém, queridos? Localize para nós Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Queridos, o batismo nas águas é o símbolo da morte do crente para o pecado. Quando falamos crente, falamos aqueles que creem em Jesus. Aleluias! E obedecem a Jesus. Porque tem muitos que dizem que creem em Deus, mas não obedecem a Deus. O batismo nas águas é o símbolo da morte do crente para o pecado. Ou seja, o velho homem morreu no batismo para agora Cristo viver no novo homem. Louvado seja Deus, aleluia. E aí entra a situação que nós falamos do ato que é feito no batismo. Quando a pessoa adentra um local que há uma certa quantidade de água, um rio, uma piscina, e ali o sacerdote estando com ele, não é verdade? Ele vai confessar que acredita no que o sacerdote está falando para ele, não é verdade? Ele vai entrar como um velho homem, vai ser deitado de costas dentro da água, representando que o pecado está ficando para trás, está sendo afogado, está sendo imergido, e depois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele vai ser tirado de frente, não é verdade? Tirado, ele vai emergir, ele vai surgir uma nova pessoa, aonde Cristo, através do Senhor Espírito Santo, agora faz habitação no seu ser. E as velhas coisas se fizeram novas. Ele é uma nova pessoa. Ele fez ali um juramento, se assim podemos dizer, diante daqueles que todos estavam ali. Ele foi se tornar, ou se tornou, uma nova criatura. Criatura não, filho, na verdade, porque criatura é quando Deus nos fez, né? E nós somos da descendência adâmica. Quando Deus nos fez, foi como criatura. Deus nos criou. E quando aceitamos Jesus, como está baseado lá em João 1,12, na verdade, toda a leitura pode ser feita ali do primeiro capítulo de João, né? E ali, quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor, né? Cremos no nome do Senhor Jesus, se tornamos filhos, na verdade? E aí, através desse rito, está mais que confirmado. O velho homem morreu e surgiu um novo homem, o Filho do Deus vivo, segundo a pessoa do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, queridos, o batismo nas águas, ele simboliza para nós crentes a morte do pecado, a morte do velho homem, da velha praticidade errônea. E quando ele é tirado da água, se torna uma nova pessoa. O homem puro, limpo, sem acusação de Satanás, a não ser que ele queira voltar às velhas práticas mundanas, e a porca volta ao vômito, não é verdade? A não ser que ele queira voltar, abrir mão. Mas o batismo, a Bíblia diz que é um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Não tem como fazer outro batismo, se porventura ele desviar dos caminhos do Senhor e querer ir para outra igreja, outro local e ser batizado. Não existe, isso é ético. A Bíblia diz que é um só batismo, um só Senhor e uma só fé, e ponto final. Uma vez batizado, pronto, acabou. Nesse sentido, obviamente, quando você vem de uma igreja
que não pratica o ato de imergir, foi na questão que nós citamos aqui, aspersão ou efusão, na verdade, aí sim, você pode ser batizado mediante o protocolo bíblico, que é esse que nós falamos, por imersão. Somente assim, mas se você foi batizado pela imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não pode haver outro batismo. Não tem como. Mesmo que você afaste dos caminhos do Senhor e queira voltar, na verdade, e queira ser batizado, não tem mais efeito. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, a Bíblia diz. Amém? Lê para nós Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Amém? A Bíblia é bem clara. Sabendo isso, que o nosso velho homem, o pecador, foi com Cristo crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito. É o batismo. Seja desfeito para que não sirvamos mais o quê? O pecado. Então pronto. Não podemos mais servir o pecado. O pecado foi desfeito. Foi lavado. Então nós não podemos mais servir o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Morremos, a velha natureza, o velho homem, e surgimos um novo homem. Então, um novo homem sem pecado, sem acusação de Satanás. Agora, se a pessoa acha por bem viver essa vida arredia, que muitos vivem por aí, problema deles. Fato é que teremos de se apresentar um dia diante de Deus, e aí será a hora da verdade. É por isso que na vida nós temos que buscar o melhor de Deus. Temos que conhecer as lealdades de Deus e colocar em prática. Porque é para isso que nós estamos neste mundo. Nós viemos a este mundo dentro de um propósito. Todos que nasceram neste mundo vieram dentro de um propósito de Deus. Só que, por estarmos na época da graça, muitos têm desviado os seus caminhos da verdade de Deus. E têm praticado os desejos da sua carne e os desejos do príncipe deste mundo, que é Satanás. Porque é o livre-arbítrio. A pessoa faz o que ela achar que deve fazer. Só que tem um detalhe grave. Ela pode fazer o que ela deve, pensa em fazer, tem autoridade de fazer, mas ela vai prestar conta. Mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que prestar conta do que ela tem praticado nessa terra. Dela não ter buscado os propósitos de Deus. Compreende, queridos? Haverá um julgamento. E todos irão responder. E aí a dor será profunda. Mas não vamos entrar em detalhes. Todos têm a liberdade de escolher a vida que quer levar. Vamos falar aqui para dentro da igreja. Porque a igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é os filhos de Deus. Então, queridos, a Bíblia diz que o batismo nas águas é o símbolo da morte do crente para o pecado. Batizou, não retorne o pecado. Pecado é tudo aquilo que a Bíblia condena. É tudo aquilo que o homem faz que agride a santidade de Deus. Tudo que o homem pratica aonde é agredido a santidade do Criador é pecado. Mas existem pecados mais aflorados, que são praticados constantemente, como tais a mentira. Na verdade, a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. A fofoca, a Bíblia diz que é para nós fugirmos do meio dos fofoqueiros, os adúlteros, os prostitutos, os alcoólatras. E a Bíblia vai dando uma lista. Quem lê entende. Então, o que acontece? Nós não podemos voltar a essas práticas libertinosas da nossa era, do nosso século, do meio da sociedade que nós vivemos. A sociedade que nós
está contrária à palavra de Deus, o homem vai ter que pagar por essa escolha, pois ele está dentro da liberdade de Deus. E Deus quer que nós, dentro dessa liberdade, venhamos trilhar as suas verdades. Aí ele dá o livre-arbítrio. E cada um é dono do seu nariz. Deus não vai mexer com ninguém. A palavra já foi lançada, já está escrito. Por isso que nós, quando adentramos o batismo nas águas, está simbolizando para nós a nossa morte da velha natureza, do velho homem, pecador, praticante das libertinagens do século em que vivemos. Não é verdade? A Bíblia diz assim: sede santo porque eu sou santo. O que Deus quer que nós venhamos praticar é a santidade, para podermos morar no céu. No mundo, querido, se nós formos analisar, existem pessoas do bem e pessoas do mal. Existem pessoas ruins e pessoas boas. Num grupo de 20 pessoas, você consegue hoje, na atualidade, você consegue localizar pelo menos duas. 18 não prestam. Como assim que não prestam? Pelas atitudes. 18 pessoas hoje, pela contaminação do mundo, que está sendo manipulado pela mídia, 18 pessoas pelo menos não irão passar no crivo da Bíblia. 18 pessoas não irão se encaixar nos parâmetros bíblicos de santidade, porque as suas práticas libertinosas agridem a santidade de Deus. E aí é que nós temos que tomar cuidado. Será que nós descemos as águas batismais e estamos fazendo o que a Bíblia ensina, ou estamos contrários à Bíblia? Compreende, queridos? É uma questão de vigilância. Leia para nós Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé. Amém? Tem mais, não? Isso, não é Na mais. fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, o velho homem morreu no batismo, para agora Cristo viver no novo homem. Então, a partir do momento que você desceu as águas, você desceu com uma velha natureza, como homem cheio de pecado. Quando eu digo homem, generaliza sexo masculino, feminino. Desceu as águas, cheio de pecado, e ressurgiu, lavado, purificado, limpo, mediante a palavra de Deus. Por isso que Paulo fala: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a partir do momento que você sai das águas, não vive mais você, aquele velho homem. Agora Cristo vive em você. É a palavra de Deus. E a vida que agora vivo na carne, ou seja, agora está nesse mundo. A vida que você está nesse mundo, vive não mais pela carne, mas na fé do Filho de Deus. Pela fé. É uma diferença. Somos diferentes, queiram ou não queiram. Para os olhos de Deus, quem está dentro dos ritos seu é diferente daqueles que estão fora. Por mais que alguém não queira aceitar, mas é a palavra. Eu quero dizer outra vez aí a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então há uma diferença. Existem os bons e os maus, mas não quer dizer que os bons servem a Deus. Nós falamos os bons humanamente. Existem pessoas boas, mas pessoas boas não quer dizer que são cristãs. Elas têm por hábitos e boas, mas não fazem diferença no céu. Porque para fazer a diferença no céu e ir para o céu, é preciso crer no Filho de Deus e descer as águas. Entendeu, queridos? Louvado seja Deus, aleluias. Alguém localize para mim, por gentileza, Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Atos, capítulo 2, versículo 38. Queridos,
Quem pode participar do batismo nas águas, biblicamente falando? Nós temos que adentrar a Bíblia. Porque se nós falarmos assim, quem pode batizar? Qualquer um pode, no nosso entendimento. Mas o nosso entendimento não é o entendimento da palavra. O que nós entendemos não é o que a Bíblia quer dizer. Por isso que às vezes nós falhamos muito. Porque nós queremos consertar as coisas mediante o nosso conceito. Mediante o nosso conceito, nunca vamos acertar nada. Vamos desconcertar. Porque a natureza humana ela é orgulhosa, ela é dissimulada, ela é falsa, ela é interesseira. É do ser humano. O ser humano é cheio de práticas errôneas. Mas aí ele pensa, por ele conhecer a palavra, que o que ele determina está correto, e é engano. O que é correto é quando a Bíblia diz que é. Compreende? Então, meus irmãos, nós temos que entender quem pode batizar, mediante o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quem pode batizar, quem pode participar do batismo nas águas, são todos os que, primeiro, creem em Jesus. Se não crê, não pode batizar. Há um trabalho em vão. Para participar do batismo nas águas, tem que crer em Jesus. Tem que crer no sacrifício de Cristo na cruz. Se tal não crer, não precisa descer as águas. Vai ser só um banho. Vai entrar molhado e vai entrar enxuto e sair molhado. Não vai ter diferença nenhuma. Então, para participar, é preciso crer em Jesus. Segundo, a Bíblia diz que a pessoa tem que se arrepender. Porque talvez a pessoa crê em Jesus, mas não se arrepende de certas práticas. Não é verdade? Eu creio em Jesus, mas eu não perdoo meu irmão. Ele chutou a minha canela. Eu não perdoo meu amigo. Eu não perdoo minha namorada. Eu não perdoo minha esposa. Não adianta, meu irmão. É só um banho. Se você não crê em Jesus e não se arrepender das suas atitudes errôneas, não precisa descer as águas. A terceira que a Bíblia diz, para quem pode participar do batismo nas águas, é aceitar Jesus. Tem que aceitar Jesus. Não adianta você ser batizado sem aceitar Jesus. Você não fez nada. Mediante a Bíblia, o conceito de Deus, você não fez nada. Você não é ninguém. Por isso é que nós temos que falar tudo baseado na palavra, não nos nossos conceitos. No nosso conceito, nós pegaríamos qualquer um, jogaríamos dentro da piscina, batizaríamos e estava feito. Você pegava um drogado, jogava dentro da piscina, crendo que ele poderia amanhã ser diferente. Só que o cara, ele não crê, ele não é arrependido, ele não aceita Jesus, e você quer fazer a obra do Espírito Santo. Então está muito errado. Tem pessoas que não largaram os vícios da vida. Já vi pessoas batizar pessoas dessa maneira. Como que você pode batizar uma pessoa que não largou os vícios da vida na água? Se ele não se arrependeu, para que ele vai descer as águas para se tornar uma nova pessoa? Meus irmãos, ou 100% ou nada. Porque tem pessoas que dizem, não, vou batizar porque ele vai melhorar. Deus vai fazer a obra. Queridos, Deus faz sim a obra. Deus faz. Mas só que Deus estipulou uma norma. Para ser feita a obra, tem que adentrar as normas de Deus. É por isso que existe a Bíblia. A Bíblia não é um livro por acaso. A Bíblia é para ser lida, vivida, em praticidade, no dia a dia. Não vamos entrar no céu de qualquer maneira. Vamos viver no tempo que tem que viver. Mas se não adentrar nos conceitos bíblicos do Senhor, vão ser lançados nas trevas. Porque a Bíblia diz que só existem dois caminhos. Um caminho que leva ao céu e um caminho que leva ao inferno. E a escolha é em vida.
fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Compreendeu, igreja? Então, quem pode participar do batismo, biblicamente falando, é aqueles que creem. Porque o que diz 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Meu irmão, você não tem fé, o que você quer da vida? Você não tem fé, meu irmão, então acabou, meu irmão. Acabou. Você está entendendo? É só esperar a hora chegar. Porque a Bíblia diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E tem pessoas que não creem, não temem a Deus. Tem uma vida arredia, uma vida com testemunho doentio. Você sabia que a nossa vida, no final das contas, é conhecida como a nossa biografia? Você sabia, queridos? Ela conta a nossa história. Ela conta a nossa história. Aí você pega a biografia do cidadão e você não vê uma atitude boa. Você não vê um comportamento decente. Você não vê o cara fazer boas ações. Aí tu diz que o cara ainda vai para o céu. Como, meu irmão? Estão pensando que o céu é a casa da mãe Joana? Entra de qualquer maneira? Estão pensando que Deus é bobo? Ia mandar o filho dele para sacrificar nesse mundo? Para qualquer Zé ninguém entrar lá no céu de qualquer maneira, bagunçado? Não funciona assim não, meu irmão. Não funciona assim não. Tudo tem que ter ordem. Tudo tem que ter norma. Se não for dentro da norma, meu irmão, não se encaixa. Está fora. Aí é que está aquela questão. Então, queridos, para participar do batismo nas águas, tem que crer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Leia para nós, Atos capítulo 2, versículo 38. Atos quanto? Atos capítulo 2 e o versículo 38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Para participar do batismo, primeiro nós falamos que tem que fazer o quê? Crer. Sem Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Se não crer, não adianta. A segunda norma aqui é arrepender-se. Pedro diz, arrependei-vos. Arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Se não se arrepender, em vão. Meus irmãos, prestem atenção. Prestem atenção. Nós estamos aqui estipulando 3 pedidos bíblicos. Não adianta fazer 2. Não adianta fazer 1. Ou faz os 3, ou o seu batismo é um batismo nulo. É nulo. O batismo tem que envolver essas 3 normas, segundo a Bíblia. Arrepender, crer e arrepender. Se não se arrependerem da sua maneira de viver, da sua maneira de praticar, não vai resolver o problema. Compreende, queridos? O terceiro, tem que aceitar Jesus. Se não aceitar Jesus, tudo o que fazer, toda ladainha, todo disse-me-disse, toda coisa que pensa que é espiritual, não é solução para levar ao céu. Não é, não adianta, meu irmão. Tem muitos enganadores por aí. Tem muitas pessoas que seguem ritos dos seus pais, que seguem dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus tataravós. São ritos que foram criados não por Deus, mas pelo inimigo de Deus. Tem muita gente que faz muita ladainha na vida e não sabe por que faz. Acha que fazendo isso vai quebrar uma barreira. Ignorantes. Ignorantes. Não conhecem a verdade de Deus. A verdade de Deus é relatada na Bíblia Sagrada. E a maioria dessas pessoas que criam essas situações nunca nem leram a Bíblia. Nunca chegaram ao final da Bíblia. Por isso é que existe
povo herético, um povo derrotado na terra, porque não conhece as verdades de Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento. Romanos 10, 9 e 10 diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, meus irmãos, só podem participar do batismo nas águas as pessoas que creem em Jesus, que estejam arrependidas e que aceitam Jesus. Se não se enquadrar nesse perfil, acabou. Continua levando a vida como está. Vai até o final. Dá um tiro no escuro. Quem sabe, a misericórdia de Deus lhe salva. E eu acho quase impossível, porque a maior misericórdia de Deus tem sobre nós, tem nos dado, foi o Filho dele, Jesus, que se sacrificou nesse mundo para nos redimir dos nossos pecados e nos dar a oportunidade de morar no céu. Eu acredito que Deus não vai abrir precedência para aqueles que querem levar uma meia vida cristã. Não adianta, meu irmão. Ou é tudo ou é nada. É sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. E tem muita gente vivendo coisas do maligno na sua vida. Queridos, localize para nós Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. Colossenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Meu irmão, nós estamos vivendo uma época de muita gente herética. As heresias estão soltas mundo afora. Você está entendendo? Mas isso tudo é para se confirmar a palavra de Deus. Por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então as heresias vão tomando força, vão crescendo. Você está entendendo? Cada vez mais as pessoas vão ficando mais heréticas. Tem pessoas que você não consegue nem falar de Deus para eles, de tão herético que a pessoa é, de tantas heresias que eles criaram e estão vivendo. E o maior testemunho das heresias em suas vidas são as práticas libertinosas e o testemunho de uma vida fracassada. Observe e vocês verão. Queridos, o batismo nas águas é para o cristão a confirmação do perdão em novidade de vida e o ressuscitar com Cristo naquele grande dia. Então, queridos, veja bem, o nosso batismo nas águas, ele nos confirma o nosso perdão e nos traz novidade de vida e traz a certeza de nós ressuscitarmos naquele grande dia. Oh, aleluias! Veja como Deus é maravilhoso. Por isso nós somos um povo separado. Por isso nós somos um povo diferente nesse mundo. Você está entendendo? Não há união com a luz e as trevas. Deus já nos separou. E nós estamos aqui baseados na palavra. Nós não estamos preocupados o que pessoas, comedores de feijão, pensam. Nós estamos preocupados com o que Deus pensa. A Bíblia diz: importa agradar a Deus do que aos homens. Os homens para nós são passageiros. São pessoas sem opiniões. Se não for baseada na palavra de Deus. Se não for baseada na palavra de Deus, a opinião dele é chula. Não traz resultado. Não tem fundamento. A não ser que seja mediante a palavra de Deus. Então nós estamos aqui para agradar a quem? A Deus. Agrada-te do Senhor. E o mais, Ele fará. Compreende? Então o nosso foco é para Deus. É para o ensinamento da Bíblia. Compreende, queridos? Nós temos que vigiar bastante. Estamos vivendo momentos de tumulto na face da terra, aonde está havendo uma desordenança no meio cristão. Meus irmãos, tem todo tipo de ensinamentos, mas esses ensinamentos não levam a Deus. Não levam a Deus. O ensinamento que leva a Deus é como diz a palavra: seja santo em toda a vossa maneira de viver. Se você não tem uma vida em santidade, você pode cantar,
você pode pregar, você pode fazer o que for em nome de Jesus, que não tem solução, que é só vento ao léu. Compreende, queridos? Por isso nós temos que ter uma vida baseada na palavra de Deus. Então, queridos, leiam para nós aí Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4. O outro é Colossenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Confirma para nós aí que o batismo nas águas, Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4. Confirma aí que o batismo nas águas é para a confirmação nossa do perdão e a novidade de vida e o ressuscitar naquele grande dia. Leia. 3. É o 3, né? Isso. 6, 3 e 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém? Então tá aí, ó, confirmação. A confirmação do batismo nas águas representa para nós a confirmação do perdão. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. É nova vida, meu irmão. Foi batizado, nova vida, acabou. Que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma, meu irmão. Nenhuma. As trevas têm que estar lá fora, longe da sua presença. Não entre as rodas dos escarnecedores. Você agora é luz. O que você tem que fazer nas trevas como luz? Brilhar, ser diferente. Você não pode ser idêntico ao movimento que está no mundo. Você também não tem que ser radical, mas você tem que escapar pela sua vida. Afinal de contas, você está num embate muito feroz contra Satanás. E Satanás tem disfarçado de cordeiro, de ovelha, e tem enganado a muitos. Por isso é que você tem que ser diferente, tem que conhecer a palavra de Deus, para depois você não ficar hereticamente andando por aí e colocando os outros para pecar. Você compreende? Você é o sal, você é a luz da terra. E você é uma marca. Você está selado, a Bíblia diz que você está selado pelo Senhor Espírito Santo. Quem é selado pelo Senhor Espírito Santo é diferente na terra dos viventes. Meu irmão, a coisa mais fácil que tem é identificar um crente genuíno. É a coisa mais fácil. Tem pessoas que dizem que não tem uma estrela na terra. Meu irmão, o crente genuíno, ele tem um testemunho de vida. Ele tem um comportamento decente. Ele é diferente, ele brilha. O diabo tem medo dele, compreende? Então é dentro desse processo que nós temos que aprender e viver. Louvado seja Deus. Então, queridos, a partir do momento que você é batizado nas águas, está sendo confirmado ali o seu perdão, e você vai adentrar uma novidade de vida. Santo de Jesus. Lê para nós Colossenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Amém? Sepultados, prestem atenção, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus. Vai ressuscitar naquele grande dia, meu irmão. Louvado seja, é promessa de Deus. E Deus não é o homem promete e não cumpre. A Bíblia diz que Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Louvado seja Deus, aleluia. E quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão de vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos de todas as ofensas. Quando você desce as águas e dá esse testemunho, você é perdoado de todas as ofensas que Satanás quer te acusar. Satanás não tem poder para te acusar. Compreende? Irmão, tu é diferente. Tu é diferente. A tua vida
testemunha de você. E pronto, meu irmão. O crente genuíno, ele tem uma vida santa, uma vida em adoração, uma vida em dedicação ao Senhor. Localize para nós, Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Efésios, capítulo 6, versículos 14 a 16. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Efésios, capítulo 6, versículos 14 e 15. Queridos, o batismo nas águas traz ao cristão revestimento, autoridade e poder de Cristo sobre o seu viver. Quando você batiza, que você entra em novidade de vida, que você se torna um novo homem, a Bíblia diz que você recebe naquele exato momento um revestimento. Sobre a sua vida está a autoridade e o poder de Cristo. Você é diferente. É por isso que você expulsa demônio. É por isso que o diabo tem medo de chegar perto de você. Porque ele sabe que naquele momento que você desceu as águas, ele sabe que você vai ser revestido. É por isso que ele bota empecilho, para que muitas pessoas não sejam batizadas. Elimina a cabeça de muitas pessoas. E muitos desistem. Porque ele sabe que quando você descer as águas, você vai sair cheio do poder de Deus. Você vai em autoridade em nome do Senhor Jesus, saquear o inferno e povoar o céu. Você vai ganhar almas para o reino de Deus. Você vai fazer a obra de Deus com amor e sem medo. Louvado seja Deus, aleluia. Então o batismo, querido, nas águas, ele traz a ti um revestimento de poder e autoridade em nome de Jesus. Por isso que você tem que descer as águas, se ainda não desceu. E se você desceu as águas, sempre lembre disso. Você é revestido de autoridade e poder de Cristo. Você tem autoridade para expulsar o diabo, para expulsar demônios das pessoas, para ministrar as curas em nome de Jesus. Você tem autoridade para fazer a diferença no mundo. Compreende, queridos? É por isso que uma vida em santidade, ela tem que ser praticada constantemente em nossas vidas. Porque nós estamos aqui brigando com o diabo. O diabo não briga de ser diabo não, meu irmão. Ele usa muitas pessoas para se levantar contra a igreja. Nós estamos vivendo hoje coisas aterrorizadoras. Quando nós acompanhamos a mídia, ali no Oriente Médio, vemos pessoas se levantando contra os cristãos ali, decapitando. Aquilo ali é obra do diabo. Só que o nosso país aqui não está diferente não, meu irmão. Existem muitas pessoas aqui que ainda não estão cortando cabeça de crente não, mas estão tacando pedra, denegrindo a imagem. Por quê? Porque são elementos usados pelo Satanás. Porque o Satanás não quer largar essas pessoas que estão sendo levadas ao inferno. E nós, revestidos da autoridade de Deus, podemos saquear o inferno e povoar o céu. E o diabo sabe disso. O diabo sabe que nós somos uma bomba atômica na mão do Senhor. Então ele vai colocar empecilhos, vai levantar pessoas descompromissadas com a palavra de Deus, para me empecilhar, para tentar parar a igreja. Mas a Bíblia diz que ele é um derrotado. Ele é um perdido, ele é um envergonhado. Nem casa ele tem. Por isso é fundamental, igreja, que venhamos assumir essa autoridade que Deus tem nos dado e proclamar o reino do Senhor aos quatro cantos do mundo. Não te preocupa não, soldado. Se porventura algum dardo inflamado do inimigo que alvejar na guerra, te preocupa não, Deus vai passar o bálsamo e vai lhe curar. E você vai ficar ali recuperando e Deus vai levantar outro soldado. Fato é que nós não vamos parar enquanto a palavra do Senhor não se cumprir. Se hoje nós saímos aqui desse ponto da pregação da palavra, tenho certeza que Deus vai levantar outro. Porque Deus tem que ganhar vidas nesse local. Tem vidas aqui que estão indo para o inferno. Mas Deus nos trouxe aqui para alertá-las que há uma chance, há uma oportunidade. Mas para isso nós temos que proclamar o reino. E temos que derrotar Satanás. E como é que nós vamos derrotar Satanás? Em consagração, em oração, em pregação da palavra, em louvor de Deus, praticando a palavra do Senhor. Mas
espiritual. O diabo está tragando pessoas, está enganando pessoas, está fazendo as pessoas perderem a fé em Deus. E a igreja tem que fazer a diferença. Mas só iremos poder fazer a diferença se estivermos revestidos, estivermos nos resguardando. Não podemos nos misturar. Vamos fazer a diferença. Viemos a este mundo num propósito. E vamos honrar esse propósito. Como Cristo esteve nesse mundo, ele tem um propósito e honrou o propósito dele. Agora cabe a nós, igreja. Jesus está às portas. Nós vamos sair deste mundo. Mas vamos sair deste mundo com a cabeça erguida. Louvado seja Deus, aleluias. Amém, queridos? Leia para nós Efésios. Aliás, é Gálatas, né? Já leu Gálatas? Não, ainda não. Leia Gálatas, capítulo 3, versículo 27, por gentileza. Efésios é capítulo 6, versículos 14 e 16. 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Amém? Todos que foram batizados em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já revestistes de Cristo, nosso general. Estamos revestidos, meu irmão. De suas asas, tem autoridade para botar o diabo para calar a boca. Sai, capeta, em nome de Jesus. Espírito do mal, eu te digo, em nome de Jesus, caia por terra. É autoridade, meu irmão. Expulsar demônio. Não dá autoridade para ele crescer na redoma do teu lar. Louvado seja Deus. Tome o joelho, consagre a vida. Olha ao Senhor. Abençoa as pessoas. Cure. Ajude o necessitado. Deus conta contigo. Vamos saquear o inferno, vamos povoar o céu. Vamos ser diferentes. Tem autoridade desceu as águas? Tem autoridade. Não desceu? Desça logo, meu irmão. O exército precisa de você. O exército conta com a tua força. É fato que cada um de nós, revestidos pelo Senhor Espírito Santo, somos capazes de ganhar em torno de 5.000 a 10.000 almas no tempo que nós vivemos na terra. É por isso que o diabo nos teme e quer nos derrotar. Porque ele sabe que nós podemos levar muitas almas ao céu através do nosso testemunho de vida, do nosso louvor, da nossa pregação em nome de Jesus. E ele fica criando dificuldades. Mas ele só tem poder se nós dermos a ele. Porque a Bíblia diz que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu, ó, revestido do Senhor, não será atingido. Só na hora que Deus falar, vem, Deus mandar recolher. Na hora que Deus mandar recolher, aí, meu irmão, nós vamos embora. Mas vamos com a coroa repleta de galardão, porque fizemos aquilo que a palavra do Senhor nos ordenou. Aleluias. Leia para nós, Efésios capítulo 6, versículos 14, 15 e 16, por gentileza. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados. Amém, meus irmãos. Estai, pois, firmes, igreja. Fica na posição. Fica na posição. Não dá bandeira branca para Satanás. Não levante a bandeira branca. Não peça paz com ele. Repreenda ele, as atitudes dele. Em nome de Jesus. Não vá só não, viu? Não vá só não. Só você não consegue nada. A Bíblia diz que o diabo tem poder. Tanto é que nós temos visto aí o que ele tem feito. As pessoas que ele tem usado para fazer maldade no mundo. Ele tem poder. Ele é capaz de nos convencer. Quando for para o embate com ele, vai em nome de Jesus. Revertidos. A Bíblia diz aqui, ó. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, a palavra de Deus, e vestida a couraça da justiça em santidade, e calçados os pés da preparação do Evangelho, conhecimento da palavra, tomando sobretudo o escudo da fé. É a fé,
meu irmão? Com o qual podemos apagar todos os dados inflamados do maligno. Amém, igreja? Está revestida. Proclame o reino dos céus. Fala para essas almas sedentas aí. Jesus te ama. Jesus está voltando. Você tem a oportunidade de escolher onde quer passar a eternidade. Se com Deus ou sem Deus. Eu lhe aconselho, escolha com Deus. Porque a Bíblia diz que lá com Deus é só gozo e felicidade eternamente. E sem Deus, a Bíblia diz que lá é choro e ranger de dente. Escolha quanto a vida, porque morreu segue o juízo. Amém? Louvado seja Deus. Deus quer o melhor para nós. Infelizmente, tem alguns que estão enganados. Mas Deus queira, ou está lá, que antes da morte deles, ou antes da volta de Jesus, eles venham reconhecer a verdade e se dobrar aos pés do Senhor. Esse é o nosso desejo, é o desejo do Pai, é o desejo da igreja. Glórias a Deus por isso. Amém, igreja? Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Se assim Deus permitir, nós estaremos aqui na quinta-feira, no culto de Santa Ceia, onde estaremos assim fazendo menção da morte e ressurreição do nosso Jesus, até que Ele volte, assim como Ele nos tem ensinado em Sua palavra. Então, queridos, nós concluímos que o batismo nas águas é o ritual que Deus decretou para que o homem pudesse se ingressar na sua igreja e dar início à sua vida espiritual. Não batizou? Batiza. Já batizou? O poder de Deus está sobre a tua vida. Faça a diferença. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos fazer uma oração para darmos tempo a esse trabalho, agradecendo a Deus por essa palavra maravilhosa, que ela venha fazer efeito sobre as nossas vidas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos gratos, Senhor, por este momento que aqui estivemos diante da Tua presença, Papai. Obrigado, Senhor, por nos ensinar mais um pouco da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus querido, por fazer que os nossos corações venham se alegrar cada vez mais e temos a certeza, Pai, que estamos no caminho certo, Senhor. Continue com esta igreja, abençoe esta família da vitória, coloque anjos guerreiros e colunas de fogo ao redor desta igreja e desta família, Pai. Usa cada vez mais esta família para proclamar o Teu reino, Senhor. Ó Deus, lança por terra toda a fúria do adversário. Abençoa as famílias que estão ao redor desta igreja, da vitória, Pai. Dá um entendimento, discernimento, Senhor. Que eles venham sentir os desejos em seus corações de se entregar ao Senhor, Papai querido. Abençoa os amigos internautas que têm nos acompanhado através da internet, Senhor. Salva, cura, liberta nossa parentela. Deus, é o que nós te pedimos, te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano Salvador. Amém. Estendei vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós e todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.